Vamos ver dois exemplos. Primeiro, adicionando-se 50 gramas de hidróxido de sódio e 50 de ácido clorídrico em meio aquoso, responda as questões abaixo. Então aqui nós temos as massas molares deles e aqui a reação, né? 1 mol de hidróxido de sódio com de ácido clorídrico forma 1 mol de cloreto de sódio e 1 mol de água. Como nós vamos trabalhar com massa, eu já vou adiantando aqui colocando as massas totais deles, né? Então 40 gramas, 36, 58 e 18. Como só tem 1 mol de cada um aqui na nossa reação de referência, é a massa molar deles mesmo que vai entrar aqui. Primeira pergunta é, identifique os reagentes limitantes e em excesso. A análise que eu vou fazer é a seguinte, eu sei que eu coloquei 50 de hidróxido de sódio e 50 de ácido clorídrico. Provavelmente um dos dois vai sobrar, porque a reação é 1 para 1 e eles não têm a mesma massa molar. Então o que eu vou fazer? Eu quero saber quanto que eu preciso de hidróxido de sódio para consumir todos os meus 50 gramas de ácido clorídrico e depois, separadamente, eu vejo quanto de ácido clorídrico que eu preciso para consumir 50 gramas de hidróxido de sódio. E aí eu vou descobrir quem que está sobrando e quem está faltando no meu sistema. Vamos lá. Então, quanto de hidróxido de sódio eu preciso para consumir 50 gramas de ácido clorídrico? Então, a minha relação aqui de massa para massa é 40 gramas desse para 36 deste. Se eu tiver 50 gramas de ácido, eu vou precisar de 55,5 gramas de hidróxido de sódio, ou seja, eu não tenho essa quantidade de hidróxido de sódio, eu só tenho 50. Então a reação vai acontecer até acabar todo o hidróxido de sódio e ainda vai sobrar um pouquinho de ácido clorídrico, que não tinha esse excesso de hidróxido de sódio para reagir. Vamos fazer a análise inversa agora. Vamos ver quanto de ácido clorídrico eu preciso para consumir 50 gramas de hidróxido de sódio. Então, a referência aqui é a mesma. Agora, para 50 gramas de hidróxido de sódio, eu preciso de 45 gramas de ácido clorídrico. Só que eu tenho mais do que isso. O que vai acontecer, então? Todo hidróxido de sódio vai ser consumido, o ácido clorídrico vai reagir com toda esta base e vão sobrar 5 gramas dele. Então, nós temos o seguinte, quem que está em excesso? O ácido clorídrico, sobrando 5 gramas dele, e o limitante é o hidróxido de sódio. A segunda pergunta é, qual a massa de cloreto de sódio produzido? Então, para calcular a massa do cloreto de sódio, eu vou relacionar ele com o hidróxido de sódio, porque ele é o agente limitante, é ele quem vai reagir completamente. Então, é o agente limitante quem define a quantidade de produto a ser formado. Então, eu relaciono o hidróxido de sódio com o cloreto de sódio e encontro aqui 72,5 gramas de cloreto de sódio. Moleza? Um outro exemplo semelhante na sequência.